Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje o nosso cenário está mais rico. Alguém ofereceu este lindo vaso e estamos aqui neste cenário. A Mãe do Céu, Maria Santíssima. Usamos esta imagem no nosso retiro. Para dizermos, está aqui Maria, nossa Mãe, a Mãe da Criação. E aí onde você está neste momento, que seja bem-vindo, bem-vinda a este programa, a este encontro, a esta experiência com a Palavra do Senhor, este encontro, essa experiência cotidiana, este encontro diário com a Palavra do Senhor. Sim, nós cristãos precisamos alimentar o nosso coração, a nossa alma e todo o nosso ser. Aí onde está, sem mais palavras, ore connosco ao Deus da vida. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Querido irmão e querida irmã, a palavra do Senhor deste dia é extraída de São Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. Naquele tempo disse Jesus: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda espécie de peixes. Logo que ela se enche, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e escolhem os bons para as canastras, e os ruins deitam-nos fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus do meio dos justos, e lançá-los-ão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Sim, responderam eles. Disse-lhes então: por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira coisas novas e velhas do seu tesouro. Depois de terminar estas parábolas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos a ler este extenso capítulo de São Mateus, capítulo 13. Este capítulo que vem refletir a realidade final do ser humano. Os novíssimos, na linguagem mais católica, os novíssimos, seja a morte, o julgamento, o paraíso, o purgatório, o inferno, seja esta realidade última do ser humano. E caríssimos irmãos e irmãs, permitam que esta palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus é sempre a mesma, ontem e hoje e por toda a eternidade. Vivemos num contexto difícil do cristianismo e da história humana. Vivemos num contexto difícil. Porquê? Porque não é um contexto em que o cristianismo encontra lugar para a sua ação. Não. O cristianismo encontra oposição. E como não recordar o período apostólico, ou seja, esse período de perseguição em que a Igreja é perseguida. Hoje a Igreja vive exatamente isto. Mas como dizia um santo da Igreja, a grande perseguição da Igreja não vem de fora, começa dentro. Então vivemos num ambiente caótico. Sim, vivemos do ponto de vista doutrinário, ou seja, há muita confusão. Ou seja, não há uma linha orientadora. O que é que eu pretendo dizer? Ou seja, quando a palavra de Deus, o magistério da Igreja, deixam de ser a nossa orientação, então temos vários formadores de opinião. Mas, para mim, Padre Miguel Quissola, e para si, meu irmão, que também me segues,
aquele que deve formar a nossa opinião é a palavra de Deus e o magistério da Igreja, o catecismo da Igreja Católica. Ou seja, devem formar a nossa opinião de maneira transversal nos vários temas sociais, nos vários temas espirituais, nos vários temas da política, nos vários âmbitos da nossa vida. E é importante percebermos isto, que a palavra é formativa, o magistério é normativo e o catecismo da Igreja Católica é normativo. E a partir desta perspectiva, nós então podemos defender aquilo que é a verdadeira fé. Ou seja, eu podia perguntar em que é que consiste a verdadeira fé. A verdadeira fé, caro irmão e cara irmã, consiste em seguir os ensinamentos de Jesus. Os mesmos de ontem, os mesmos de hoje e os mesmos ensinamentos que serão para amanhã. Portanto, a realidade última do ser humano continua a ser a mesma. E uma realidade que é importante afirmá-la hoje como nunca é a questão do fim último do ser humano. O ser humano será julgado e será realmente condenado. No final dos tempos, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor virá para julgar a vivos e mortos. Não nos esqueçamos disso. Hoje nos querem ensinar, através desta teologia liberal que tem como grandes mentores Anselmo Gruna, Henry Nouwen, Rahner e tantos outros, estes teólogos que fomentam esta ideia de um bonismo da parte de Deus. É um Deus que não tem exigências, é um Deus que aceita tudo, é um Deus que não faz diferenças, é um Deus que não discrimina. Ou seja, esta visão é diabólica, esta visão é completamente errada. E enquanto cristão e enquanto teólogo, sinto-me à vontade também para exprimir aquilo que é a visão da Igreja. Ou seja, o céu, o inferno, são realidades, ou seja, são realidades escatológicas. E, portanto, a parábola deste dia nos vem de maneira muito clara confirmar esta verdade acreditada pela Igreja, defendida pela Igreja e pregada pela Igreja. Ou seja, Jesus conta mais uma parábola e desta vez na vida do mar. Ou seja, Jesus tem discípulos que são pescadores, Pedro, André, Tiago e João são pescadores. E Jesus toma esta parábola porque há alguns que ali compreendem perfeitamente em que é que consiste a vida da pesca. E, portanto, quando o pescador lança a rede, o pescador arrasta para a terra toda a espécie do peixe. Mas depois há uma separação. O que é que o Senhor nos quer dizer? Todos morreremos, sim, todos sem exceção. Mas chegará o momento em que o Senhor há de separar os bons de um lado e os maus do outro. Atenção, que nós confundimos muitas vezes a bondade ou a maldade apenas com o ato de matar. Mas se nós lermos a palavra de Deus, se lermos o capítulo 5 da Carta aos Gálatas, se lermos as diferentes parábolas de Jesus, se lermos a questão da falta do perdão, a falta do amor, se lermos a questão do ódio, da inveja, do ressentimento, da luxúria, ou seja, se lermos tudo isto, nós iremos perceber que a questão do céu ou do inferno é muito mais transversal a toda a nossa vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, neste dia, eu quero que realmente tenhas certeza de uma coisa. O céu é uma realidade. E o que é o céu? O céu é a vida com Deus. E esta vida com Deus começa aqui e agora, nas opções que eu faço de viver com Deus ou distante de Deus. E o que é o inferno? O inferno é a vida sem Deus. Como não lembrar as palavras de José Eduardo Agualusa, grande escritor angolano, de quem eu também gosto muito, quando ele diz de maneira muito clara: o inferno pesa e pesa. No inferno o tempo pesa e pesa o tempo todo. Assim diz o autor. Portanto, não te iludas. Este mundo e este tempo é passageiro, pois entraremos na eternidade, onde viveremos alegres ou então amargurados para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,
assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para terminar, lembrar esta obra de Dostoiévski como uma recomendação do meu amigo Padre Luís Oliveira Marques. Padre Luís, que é de Lisboa e trabalha em Beja. Recomendou-me esta obra, segundo ele, é a melhor obra de Dostoiévski. Eu continuo a defender que a melhor obra de Dostoiévski é Os Irmãos Karamazov. Mas como ainda não li esta, hei de ler e depois também apresentar a minha opinião. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.